E retomamos nossa programação com Diana Souza, profissional com ampla experiência no desenvolvimento de produto, que abordará o tema Gerente de Produto, o novo papel do estilista. Um convite a compreender a moda como um espaço de gestão criativa, estratégia e propósito. Seja muito bem-vinda, Diana. Boa tarde a todos. Tem que falar antes, né, Mel? Eu sou uma mulher branca, alta, com aproximadamente 1,72 m, trajando uma roupa branca, com óculos. Estou estrategicamente à direita do palco. Boa tarde a todos. Esse convite do Fábio em particular, né? O Aliavando Moda foi um convite muito especial para mim. É super importante estar no nosso lugar de origem, na nossa terra, cercada de amigos aqui hoje importantíssimos para mim, falando um pouco sobre esse tema, né? Sobre o papel do estilista dentro da cadeia de moda. Me deram 40 minutos. Vai ser complicado para um TDAH como eu, mas eu vou tentar. Diana Souza, quem? Eu. Eu vou ler? Não vou ler, porque eu posso dizer muito bem quem eu sou. Eu sou entusiasta de moda, sou do Sertão Central de Senador Pompeu, um local que eu poderia ser tudo, mas eu escolhi seguir esse papel na moda. Já trabalhei em diversas marcas, como Melissa, Luiza Barcelos, ramos de calçados, né? Empresas como Randara. E, nesse meio tempo todo, depois de muito treinamento, tive a coragem de colocar a minha primeira marca. Por que primeira? Porque vai ter muitas ainda, tenho certeza. E essa marca foi colocada comigo em parceria da minha única filha, Marina, que é advogada de formação e que eu tive uma árdua atividade para fazer com ela. Fazer ela entender o que era um papel de um estilista. Então, isso me trouxe a temática para hoje. Porque eu sei que a maioria daqui já passou por um banco de faculdade, não é o meu caso. Eu digo hoje que eu estou estilista, não sou estilista, mas eu digo hoje que, no final, vocês vão entender qual é a minha profissão. Mas o que foi que me fez, que faculdade foi essa que eu tive que seguir para chegar onde eu cheguei hoje? O papel do estilista do mercado, em muitas empresas que eu trabalhei, sempre eu chegava e me perguntava, quando eu ia dar consultoria, mas hoje é reunião de quê? É de marketing. A gente vai chamar a equipe de estilo? Não, não precisa. Eles estão trabalhando. Mais tarde era a reunião do comercial. A equipe de estilo vai vir? Não, não precisa. Eles estão trabalhando. Aqui, Diana, cada núcleo já está definido. Estilo é estilo, marketing é marketing e comercial é comercial. E aquilo me dava uma inquietude que eu realmente entendo que o papel, quando a gente fala da profissão estilista na nossa cabeça, quando vai às vezes alguém me pedir estágio, a primeira coisa que eles perguntam, eu digo assim, olha, eu não tenho vaga de estilista, mas eu tenho vaga no comercial. Não, 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 eu quero a parte de criação. Eu disse assim, mas você vai precisar só da parte de criação? Você não vai precisar do resto? E eu comecei a me indagar sobre isso, comecei a perguntar para pessoas de faculdade, perguntando e vendo isso no dia a dia, e perguntando assim, será que os estilistas de hoje, alguns eu sei aqui que já assumiram esse papel, já assumem há anos, só que não sabem que assumiram ainda. Mas eles hoje são apenas estilistas? Ou será que essa profissão de ser só o estilista para a parte só criativa, ela vai continuar no nosso mercado atual da moda? E essa pergunta, quando eu falo, eu vejo exatamente isso. Qual o setor mais importante? Que a gente sempre pergunta. Uma das últimas empresas que eu trabalhei, que eu não vou assim citar, foi uma empresa que a gente entrou, ela estava num retrocesso e ela queria muito a proprietária, que é o que acontece muito aqui, né? O proprietário vira o estilista da marca.
E ela disse assim: Diana, não se preocupe, eu quero que você vá lá e cresça as vendas. Não precisa se preocupar com o estilo eu cuido. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu não vou aceitar. Como é que eu vou mexer com as vendas se o produto não está legal? E como é que o produto é feito? Você recebe feedback do comercial? Como é que o marketing vê? Ele vê como a forma que vai mostrar aquele produto? Não, 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 não. Aqui já é tudo setorizado. Não se preocupe, você vai trabalhar somente no comercial. E, gente, o que eu quero trazer hoje é a importância desses 3 setores que eles se tornam um só. Não existe dentro do mercado de moda um setor mais importante do que o outro. Se eu tenho o melhor produto e eu tenho o melhor marketing, quando o meu cliente chega lá, o marketing chamou ele, criou desejo. O meu produto está lá, super bem feito, impecável. Aí ele chega na equipe de vendas, o comercial não sabe nem o que está vendendo. Ele não sabe por que aquele produto foi criado, como ele foi criado, como foi a construção dele, para quê. Às vezes a gente tinha que mandar um vídeo ensinando para a equipe de vendas como é que usava aquela alcinha, como é que fazia a forma de colocar. E isso hoje, para o estilista, ele não tem que. Aí vocês vão me dizer, mas Diana, isso é um papel de um gerente de marketing, isso é um papel de um gerente comercial, isso é um papel, não, isso não é o meu papel. Um estilista, para ter sucesso na profissão, no meu ponto de vista, isso não é uma verdade absoluta, tá, gente? Mas, por toda a minha experiência, ele tem que transitar, eu digo, desde o nascimento do filhinho dele, que é o desenho, que é a criação. Ele tem que saber acompanhar ele para a parte do produto, que é a fabricação, quer saber o que é que está se usando, o tipo de material, a forma que está sendo feita. Ele tem que ir para o marketing, acompanhar também, para o marketing entender como é que ele quer divulgar aquele produto, como é que ele quer gerar desejo naquele produto. Porque, afinal, na moda, nós não vendemos um gênero de primeira necessidade, nós vendemos roupa, e roupa é desejo. É o desejo da gente usar, da gente mostrar o que a gente está pensando, é o desejo da gente mostrar os sentimentos. Então, nós não temos a necessidade de comprarmos uma roupa, mas nós desejamos. E isso o setor de marketing, ele tem que fazer como ninguém. Mas, para isso, ele precisa de quem? Ele precisa do criador. Aquele criador acompanhando e dizendo, olha, nós pensamos nisso, foi assim. E depois dali, ele precisa, e no comercial, para ele entender o quanto aquela peça vai custar no mercado, se está dentro das expectativas daquele mercado, se o consumidor vai entender aquele valor, entendeu? Porque senão ele vai acabar vendendo só preço ao comercial. E aquele desejo todo criado pelo estilista, todo executado pelo marketing, o comercial faz o quê? Vende uma coisa chamada preço. E é difícil vender preço, né? A gente tem que vender história, a gente tem que vender emoção, a gente tem que vender estrutura de roupa, várias outras coisas. Então, isso eu quero chamar a atenção exatamente da importância desse estilista, ele hoje sair, quando ele sair de uma faculdade, eu sempre falo aqui, eu tenho hoje 2 pessoas aqui, que é o Cadu e a Gabi. Ambos vieram me procurar lá na Patu, através de quê? De trabalho de faculdade. Eu adoro receber. Quando fala alguma coisa assim de faculdade, podem procurar, não tem problema nenhum. Eu sento, eu converso, eu dou meu jeito de passar áudio de madrugada, mas eu dou atenção. Porque exatamente aí a Gabi é uma que trabalha comigo há 6 meses. Ela diz assim, eu estou aprendendo muito. Eu digo, você vai aprender mais, Gabi. Vai aprender mais. Por quê? Porque, às vezes, não é a culpa do professor da faculdade. Ele saiu, ele não fez esse papel, não deixaram ele fazer na empresa esse papel de gerente de produto. Ele passou de estilista para professor de faculdade. Aí o que acontece? Aí vem aquelas funções, né? Não, isso não é meu caso, não. Eu não vou fazer isso, não. Isso não é trabalho meu. Isso é trabalho do fulano, isso é trabalho do ciclano. E hoje, para um estilista ter sucesso no que ele faz, ele tem que acompanhar o filho, eu sempre falo. Tem a criança, veja, faz a educação dela todinha, coloca ela para trabalhar, acompanha para depois escolher o resultado. O papel do estilista, ele não acaba exatamente
quando ele entrega um desenho para pilotagem ou quando ele recebe a peça piloto feita e ok, está aprovado, pronto, agora eu vou fazer outra coleção. Eu fico assim, com pena, eu deixei de dar consultoria porque eu não conseguia assimilar nas consultorias que eu dava exatamente essa divisão desses 3 pilares, produto, marketing comercial, que para mim tem a mesma importância. Não é só para mim, ele tem a mesma importância para todos, podem ter certeza disso. Quem pensar diferente pode até conseguir chegar lá, mas vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, né? Aí, não adianta a gente falar e não provar, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Quando eu dou consultoria é porque eu já fiz, já falhei, já deu certo, já tentei. E eu trouxe aqui um estudo de caso, né? Porque, afinal, como eu digo para vocês, qual é o meu cargo? Hoje, a gente tem uma marca, eu e minha filha, que tem 4 anos. Uma marca, um bebezinho, um super bebezinho. Aí me perguntam, nossa, tua marca parece que já tem 10, 15 anos. Foi um milagre? Foi promessa? Como foi? Eu disse, foi simples. Eu sempre fui uma gerente de produto. E eu sempre tive um ensinamento de dentro de casa. Aprenda no negócio dos outros. Quando você souber fazer e tiver a certeza, você coloca o seu. Tudo bem, demorei 30 e poucos aninhos, gente. Mas um dia isso tinha que nascer. Então, ó, vocês estão vendo ali a cena? Ali é fazendo foto. Literalmente dentro do buraco, entendeu? Mas a gente tem que fazer, estar dentro do buraco para depois a gente vir com a vitória. Ali é organizando stylist para fotografia. Aqui é linda, maravilhosa, dentro da loja, recebendo convidados, recebendo, vendendo, entendendo o que é que o consumidor quer. Ou seja, quem me conhece sabe, eu passo por todas as áreas. Eu não encontrei a foto, eu infestando tecido. Eu não encontrei a foto, eu pregando botão. E outras fotografias que, se eu colocasse aqui, não estava tão bonitinha, certo? Falar sobre a Patu. Depois da experiência de ser gerente de produto, que uma empresa que eu aprendi muito a ser isso, que aliás foi minha escola, e a do Sandro George, que foi a Randara, que quando eu entrei lá, ele disse assim, eu disse, o que é que eu vou fazer? Ele disse, descubra. E me deu uma caneta. E disse assim, tá aqui a caneta. Descubra aqui dentro da empresa o que é que você quer fazer e quer ser. E ele, o Lúcio Carneiro, pena que ele não está aqui hoje, ele me ensinou o que talvez o meu pai não tinha condições de ensinar. Foi quando eu aprendi e entendi que minha função, que eu era uma gerente de produto. E depois de entender essa função, hoje eu posso dizer que eu sou também uma estilista, mas uma estilista autodidata. Mas que minha função principal era ser gerente de produto. Então, depois disso é muito fácil. Você vê uma marca que a gente não tem, a gente tem um brand. A Patu, para quem não conhece, é uma marca que a gente leva contando histórias aqui do Ceará. É uma marca que foi pensada, nosso primeiro, a gente até falando ali com as meninas, com a Mel, nossa primeira coleção, se a gente tivesse vendido tudo, a gente não conseguiria pagar o fotógrafo. Ou seja, a gente arriscou. Por quê? Porque eu queria realmente, na realidade, era um álbum de memórias. E é muito legal você ver uma marca totalmente orgânica, onde tem uma equipe enxutíssima. Hoje nós temos trabalhando conosco diretamente 5 pessoas. Indiretamente tem mais umas 15. Tá? E quem vê lá fora pensa que é uma coisa assim, quando você menos esperar, você está vendo. Gente, nós temos um acordo dentro da marca que nós não vestimos blogueiras, influenciadoras, enfim, nada. Tipo, a roupa está ali, quem vai comprar, vai comprar. A gente não vai bater na porta, ou forçar a barra, ou pagar para alguém usar a nossa roupa. E quando a gente menos espera, tem uma Cláudia Raia usando, tem uma Eliana, tem agora recente que foi o João Gomes, que pra gente, assim, para mim foi a foto mais especial que tem aqui.
Porque, assim, essa camisa a gente fez exatamente há 4 anos. Foi a primeira t-shirt da marca. E agora, para um momento especial, como foi, né? E ele levou, assim, para mim, a simbologia da marca é essa palavra, ser tão. Ser tão grande, ser tão criativo, ser tão resistente. Então, assim, para a gente foi, assim, um ápice ver isso aí. E o mais gostoso, quando é tudo orgânico, é que a gente não espera. De uma hora para outra, alguém liga, porque eles compram, né? Os stylists vão lá, compram. Aí me ligaram várias pessoas. Diana, tu pagou quanto? Falei assim, eu acho que eu estou devendo a Deus. Eu vou ter que pagar, né? Porque eu acho que ele pegou que fez isso aí. Acho que foi ele que pagou lá, o tal do João Gomes, que no outro dia as camisas Sertão acabaram. Todo mundo louco, querendo comprar, querendo comprar. Foi lançamento de agora. Não, minha filha, está 4 anos lançado isso aí. É porque às vezes é preciso, né, alguém nos induzir ao nosso olhar para aquilo. Então, isso para mim, por que é que eu falo que é um case? Por que é que eu falo assim, qual é o milagre da marca? É porque a marca é fantástica, tem um estilista. Não, é porque ela tem a Diana e a Marina. Marina advogada, nada a ver advogada, com especialização para direitos humanos, que é o que ela gosta. E a Diana, um entusiasmo, um entusiasta da moda, querendo mostrar a qualquer custo o que nós somos capazes de fazer, com praticamente zero investimento, mas com muita coragem e criatividade. Mas eu estou aí porque eu me reconheci como uma gerente de produto. Eu entendi que eu tinha que entender tudo de um processo, não só o fim, não só o bônus, mas eu tinha que passar pelo ônus. E às vezes a gente não quer, porque a nossa ansiedade fala mais alto, a gente já quer o bônus, a gente não quer o ônus. E às vezes marcas nascem e morrem. A gente comentando que aqui o sindicato nos ajudou muito agora esse ano, nós fomos para a primeira feira em Milão. Eu não ia dinheiro zero, e a gente foi convidado, e vamos, vamos, vamos. Agora vocês imaginam, a gente ir para Milão, levar um produto que geralmente a gente vai para a Europa, copia, né, traz, para ter inspiração. E nós fizemos o inverso. E eu comentando com a Cândida, com as meninas ali, nós não levamos a coleção atual, tá, gente? Nós levamos a primeira e a terceira coleção. Porque eu não achava justo com o meu povo eu pegar, eu quero primeiro que nós brasileiros comprem a Patu. Depois que eu não estiver mais aqui, eu vou bater na porta do europeu. Porque nós temos essa moda que eles querem também. Nós somos muito criativos. Às vezes falta olhar para dentro e entender e ver essa explosão de criatividade que principalmente nosso povo cearense tem. E eu digo para vocês, nós não fizemos feio lá. Nós vendemos, nós fomos aplaudidos, as clientes, assim, era interessantíssimo. A minha filha mandava dizer assim, mãe, tu já pensou em ver essa pessoa comprando de ti? As mulheres, assim, maravilhosas, com aquelas bolsas botegas gigantescas. Eu disse, meu Deus. Eu disse, Marina, não pensei. Mas, no fundo, eu acreditei. Porque, senão, a gente não estaria lá. Mas tudo porque eu tive a humildade de ser essa gerente de produto. E, às vezes, quando a gente está lá sendo estilista, a gente não quer ter essa humildade de ir lá no setor produtivo, de às vezes fazer uma embalagem, de passar uma roupa que às vezes ali você tem uma ideia de ver como é que é um acabamento que você pode fazer que você não sabia como fazer, de ir na modelista e junto com ela ver como ela está criando, de ir no setor comercial e perguntar como é que minha roupa está sendo aceita, porque às vezes a roupa da gente ela não está no momento certo. O nosso consumidor não entende naquele momento, mas daqui a 4 meses, 5 meses, às vezes é a hora de retirar ela de cena e trazer depois. E a gente não tem essa humildade. Por quê? Porque vem aquela coisa, né? Não, eu sou estilista. Não é que eu esteja dizendo que a profissão do estilista ele vai acabar e só vai ter gerente de produto. Mas eu acho que o sucesso do estilista é olhar a profissão dele sendo um gerente de produto.
Fica a minha indagação, essa frase é minha, tá? Quem me conhece sabe como eu gosto de frases, onde eu digo: ideias sem ação viram simples pensamentos. Ideias com ação transformam-se em metas. Que vocês nunca deixem as ideias virarem simples pensamentos. Obrigada. Por favor, pode sentar aqui em cima. Pega o microfone. Que palestra inspiradora, né, gente? E eu quero convidar vocês que tiverem alguma pergunta, alguma consideração. Agora é o momento para a gente ter essa troca com a Diana. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma consideração? Ali, por favor. Aí eu peço que você, por favor, diga seu nome, faça sua autodescrição, que a gente está filmando também, e esse vídeo tem acessibilidade. Eu sou o Cadu, né? Como sou um homem cis branco, tô com a camisa branca, tô do lado esquerdo da plateia, né? E a minha pergunta é sobre a questão de nós estudantes, né? Nós estudantes, é, como nós podemos, tipo, tentar ser esse gerente de produto nos nossos estágios enquanto, tipo, assistente, um exemplo, um estagiário de estilo, né? No caso, como eu já passei por essa fase também de ser estagiário de estilo, como que nós, nos estágios, podemos é, ter essa questão de tentar ser o gerente, de conseguir ver essa questão de ser um gerente, já que às vezes a gente é muito subordinado, né? A gente acaba não tendo essa muita liberdade. Cadu, o que é que eu penso? Isso, na realidade, é uma mudança cultural que tem que acabar dentro da empresa. A empresa tem que ter a cultura de ver isso. Eu, graças a Deus, já tenho. Sempre falo, quem vai trabalhar comigo sabe, eu não quero um vigia de empresa, eu quero alguém que dê resultado. Às vezes o resultado pode vir em 2 dias de trabalho. E uma pessoa que vai passar uma semana todinha trabalhando, indo lá, abrindo a loja, fechando a loja, indo lá dentro, não consegue. Mas, às vezes, também falta, eu acho que nós, vocês estudantes, chegarem e mostrarem essa importância, entendeu? Porque, às vezes, o dono da empresa, ele começou aquele negócio de forma tão orgânica, que nós cearenses temos já esse hábito. A gente começa do fim, depois a gente descobre que tinha um meio, depois a gente descobre que tinha um início, e depois a gente descobre que tinha o planejamento. Aí, depois que o negócio está rodando, a gente vai planejar. Então, às vezes, vocês estudantes, vocês chegam e assim, eu aceitar. Eu adoro quem entra lá na empresa e diz não. Até eu brinco, digo assim, eu adoro a acidez das pessoas que entram aqui e simplesmente eu não digo assim, faz isso. E ele diz, tá, eu faço. Mas por que que eu vou fazer? Será que isso aqui, eu fazendo dessa forma, eu não vou ter um resultado melhor? Aí a pergunta também vai para vocês, estudantes. Vocês estão fazendo isso? Vocês estão tendo essa voz de chegar num estágio e não se tratar simplesmente como só um estagiário, porque um estagiário, na realidade, ele vai ser um futuro estilista. Então, ele está ali aprendendo, e às vezes, escutar vocês, eu sempre falo, eu adoro o trabalho de faculdade lá dentro da empresa. Por quê? Porque escutar vocês, às vezes, me oxigena muito mais do que o meu dia a dia. Vocês trazem, às vezes, uma ideia que eu não consegui, com essa coisa tão frenética, parar para pensar sobre aquele assunto. E vem um estudante, vai lá e desvira a chave. Mais alguém? Aqui, Germana, professora Germana. Boa tarde. Quem não me conhece, sou Germana Fontinelli. Antigamente eu era preta, morena, mais de praia. Hoje eu sou branca e sou loura. Eu era morena, agora eu sou loira. É, não, só um pequeno comentário que
eu vejo, assim, na universidade, eu trabalhei durante 48 anos, né, quase minha vida inteira na universidade, né? Então, lá implantei o curso, né, da Federal e da Marista, e nós orientamos sempre o aluno ter essa perspectiva de todas as áreas, de ele, né, acompanhar o produto, inclusive na disciplina de modelagem, eu já começo com essa sua fala de que, né, desde o princípio do planejamento até o final, o estilista, né, que hoje não é mais estilista, é design de moda, ele deve acompanhar, né, o produto em todas as fases, né, de produção, de criação, desenvolvimento, de tudo, né, em todas as áreas. Então, assim, vai muito de cada estudante de captar essas mensagens, né, e se identificar, né, com, eu acho que o perfil do aluno, ele mudou bastante. Não sei como eles estão chegando nas indústrias, né? Eu só tenho 2 anos de aposentado, mas eu vejo, né, quando o curso começou, eles só queriam criar, né? Eu sempre dizia, ninguém cria do nada, né? Nada nasce do nada. Mas no, modelagem, assim, era um terror. Hoje não, a modelagem já é muito atrativa, porque eles sabem, né, que a modelagem é fundamental para o produto, né? Vai a construção do produto. E hoje também as formas de se ensinar a modelagem, né, principalmente aquelas pessoas que se atualizam, ela está muito diferente de quando nós começamos a ensinar a modelagem, né? Então, a modelagem ela faz parte de um projeto e a partir desse projeto é que você vai desenvolver, né, as formas que vão ser construídas através da modelagem. Ação. Tem alguma consideração? Qual o nome dela? Desculpa. Germana. Germana, você realmente, Germana, foi assim, o que ele perguntou, você coroou a pergunta dele. Mas eu concordo com você, sim. E hoje em dia, sim, o que que acontece? Além de tudo, hoje nós temos aqueles sistemas de desenhos, né, no Card, né, no famoso Audaces, né? Lá na confecção da gente, uma das coisas que eu gosto, eu amo aquela modelagem, a moda antiga. Eu faço ela, por quê? Porque eu acho que a gente trabalha com curvas, com mulagem. E assim, aqui, quando chega um estudante de moda para fazer algum trabalho, os olhos dele chegam brilham, porque assim, eu acho que nos cursos de agora, eu acho que não estão mais valorizando aquela coisa do fazer manual, sabe? Que eu acho isso muito importante para o estilista. Acho que deveria ter nos cursos, eu não sei como é que tá, mas essas oficinas de bordado, essas oficinas de fazer a modelagem mesmo, do zero, de criar. Porque às vezes chega um estudante de moda e passa um desenho, como no caso, quando eu conheci a Gabi, que trabalha com a gente hoje. A Gabi, ela passou um desenho para a gente, aí eu disse, Gabi, como é que esse desenho vai ser feito? Qual a estrutura dele? Aí ela se viu assim, eu disse, olha, eu vou lhe levar para modelista, eu quero que você analise comigo, eu quero que você passe todos os detalhes que você quer dessa construção. Você não viu essa cadeira? Não, eu não vi ainda não, mas depois para você entender a importância de uma cadeira de modelagem, não só de passar para aquela cadeira, mas também talvez falta esse estudante hoje ele mergulhar mais a fundo nesse curso que ele tanto quer, sabe? Ele começar o estágio cedo, porque às vezes eles vão para o estágio já, tipo assim, não tem mais como, tá faltando só essa cadeira de estágio, eu tenho que fazer. Eu acho que está faltando isso, acho que estagiar mais, eu acho que está mais dentro do processo, sabe? Não só esperar a faculdade concluir. Às vezes já vão com vício, com alguns vícios para o estágio, né? E Com aí não tem certeza. exatamente esse entendimento de colocar a mão na massa. E eu acho que às vezes também, acho que hoje não tanto, talvez não, mas existia muito uma glamorização do estilista, aquele estilista, né? Ai, e que não, eu trabalhei uma época também em fábrica, a Germana foi minha professora, e de fato a gente aprendia todos esses processos, mas, mas eu via, sim, outros estilistas que achavam que tinha aquele
por trás da mesa, só vou desenhar e não vou colocar a mão na massa, e não vou conversar com a modelista, e não vou com a pilotista, e não vou escolher o tecido, e não vou. Então, eu acho que. Não sei também como é que tá hoje. Eu tenho uma sobrinha que faz moda, entrou sei lá, tem 2 semestres, mas ela já foi totalmente diferente de mim. Quando eu fui me formar, acabei me metendo aqui na história, mas é porque tá tão bacana o papo que eu quis. E aí ela já foi diferente, ela já sabia o que ela queria, já fez um curso de modelagem antes de entrar na faculdade, um curso de férias. No primeiro semestre, a menina e de costura, no primeiro semestre, ela já apresentou uma peça toda costurada, que eu até mostrei para a Cândida, fiquei babando. Então, assim, mas ao mesmo tempo ter esse contraponto das IAs, né? Da facilidade de ter tudo pronto e como é importante mesmo as manualidades, o ser humano por trás de tudo, né? A- a- os projetos, os cursos, eles estão sempre se atualizando. E nessas últimas atualizações, em cada semestre, eles têm um projeto a ser executado. Então, eles têm que pensar em tudo, não só no desenho, né? Então, é uma integração de todas as disciplinas daquele semestre. Então, naquele nível, eles vão fazer uma peça, né? Com todos aquilo que eles aprenderam naquele semestre. E assim vai em cada semestre, né, evoluindo, tanto nas dificuldades, né, nos avanços, né, de acordo com as disciplinas que eles vão fazendo em cada semestre. Porque também, Mel, eu acho que falta também para os nossos empresários de moda, eles darem essa chance para os estágios, sabe, gente? É tão importante. E assim, eu sei que quando chegam lá é muito difícil, assim, eles vão lá e dizem assim, não, eu não vou, eu vou pagar para alguém vir aqui, eu ensinar, e não vai ter a paciência de ensinar, entendeu? Eu sempre, quando eu estou recebendo algum estagiário lá na confecção da gente, eu paro e vou dizendo, você sabe por que que você está fazendo isso? Você sabe isso aqui? Aí a Gabi olha para mim, às vezes assim, assustada, sei, não. Eu digo, pois então me explica, por que é? Porque eu quero entender como é que está a percepção dela. Então, eu acho que deveria ser o governo dar um incentivo, alguma coisa para as empresas de confecções, mas deveria ter algum incentivo, alguma lei que fosse obrigatório, nós, empresas de confecção, nós termos que receber estagiários de moda. Eu acho que seria bom para ambos, porque também, às vezes, eles querem, mas eles são barrados e ficam lá no banco de dados maravilhosos, sem ninguém, às vezes, não chega nem ter o trabalho de ler sobre um trabalho que eles vão lá e vocês deixam de ter, às vezes, pessoas fantásticas no time de vocês, porque a gente não deu essa credibilidade. Perfeito, e é isso mesmo, porque às vezes quer um estagiário, quer pagar um estagiário, mas tem uma cobrança gigantesca que ele ainda não sabe, né? Está aprendendo. Perfeita a sua colocação. Alguém mais? Sandro, né? O Sandro vai falar agora, né? Ele pediu para eu descrevê-lo. E eu vou descrever como uma das pessoas mais doces que eu conheço, né? Mais lindas. Diana pode me confirmar isso, eu tenho certeza, né, Com Diana? certeza, e talentosa também. Talentosas, um artista, um homem generoso. Mas, além disso, ele é alto, usa óculos, E é está de belíssimo. boné, É belíssimo, Cândido. belíssimo por dentro e por fora. Está com a manga comprida, uma camisa da Patou, marrom, linda. E agora ele vai falar. Diana, na verdade não é uma pergunta, tá? Eu acho assim que você é um case de sucesso para a gente que é estilista, é o sonho de todo mundo, de todo mundo que cria, né? Porque a gente no fundo, a gente queria trabalhar, todas as empresas do Ceará fossem para tu, né? Para poder rodar o mundo por aí e poder mostrar o nosso talento real. Porque muitas vezes, você sabe disso, que a gente já teve a oportunidade de estar, né, nessas empresas que elas não estão erradas,
mas elas estão muito presas ao comercial, né? E o comercial, às vezes, é muito cruel. Ah, não, o que é que está na novela? O que é que está na moda? O que é que o WGSN está dizendo que vai ser tendência? Né? Então, a gente fica um pouco amarradinho. Então, assim, eu acho muito lindo os meninos, você poder abrir a porta para eles, porque eu acho que você foi uma pessoa assim, de muita luz, né? Que está abrindo portas para a gente. Eu já tenho 60 anos, mas eu fico imaginando que eu, com 20 anos, seria muito feliz poder encontrar uma Patu para poder dizer isso, né? Poxa, acreditem na criatividade de vocês, né? Acreditem na história de vocês, o que vocês têm para contar, né? Eu acho que a Patu é uma poesia, uma obra de arte. Cada imagem que vocês criam, né? Vocês são muito fiéis, vocês têm uma sensibilidade, você e sua filha, que é muito amor envolvido, sabe? E a gente sente isso. E a gente fica muito orgulhoso, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá em São Paulo e eu fiquei muito emocionado, porque é muito lindo e a gente fica muito orgulhoso de, poxa, a gente tem tanta coisa rica, né? Tanta coisa bacana, que tem história para contar, e a gente está tão na moda, não é uma moda atual, é uma moda que vai para sempre. Né? E você abrir essas portas para a gente, muito obrigado. Viu? Sandra, Muito obrigado. obrigada. E assim, gente, determinando um pouco, assim, fugindo um pouco aqui, né, até mesmo do assunto. Quando a gente tem uma loja hoje em São Paulo, o Sandro teve a oportunidade de ir lá, é uma loja que está virando referência, é uma loja assim, eu chamo que é um mini museu, é um pedacinho do sertão, é um pedacinho do Ceará, lá no meio daquele caos. E quando as pessoas entram lá, elas vão entendendo que ali deve ser alguma coisa do Nordeste, mas quando elas olham para a roupa, elas não entendem muito, porque elas esperam, elas pensam que nós estilistas aqui do Ceará, a gente vai levar uma coisa totalmente caricata. Eles não entendem que nós sabemos fazer o contemporâneo, sabe? Que nós temos essa capacidade. E eu queria muito quebrar esse paradigma, porque assim, a minha primeira profissão mãe foi ser vendedora, tá? Ser vendedora de moda foi que me fez me entusiasmar para chegar onde eu cheguei. Então, o que é que acontece? E eu, assim, a gente queria vender algum produto aqui em Fortaleza, a gente tinha que dizer assim, é de São Paulo. Essa moda aqui é do Rio de Janeiro, viu? É do Rio, é de São Paulo, é do Rio. E assim, você vê hoje o paulista, o carioca, o gringo comprando uma roupa que eu nem digo assim que é aqui de Fortaleza, é lá do Sertão Central, lá do Senador Pompeu, gente. A minha terra, você não tem noção. Eu sou filha de um vaqueiro mesmo, de quarta série primária, entendeu? Então eu poderia ser tudo, menos essa tal de estilista. Porque, assim, eu tinha vários viés. Ser dona de bodega, de mercantil, ser qualquer coisa. Mas estilista, saindo do Sertão Central, coisa que queria me dar um presente, me desse uma revista de moda, era o maior presente que eu ganhar na vida, era aquilo dali. Então, assim, a minha inspiração foi quem? Foi eu mesma. Porque o meu pai não me inspirava naquilo, naquele momento. A minha mãe também não, entendeu? Então, a inspiração foi isso. Então, isso que eu quero dizer o quê? Eu não tenho mais capacidade que o Sandro, eu não tenho mais capacidade que nenhum de vocês, mas talvez eu tenha mais coragem e mais vontade. A coragem, junto com a vontade, se transforma em fé. E a fé faz a gente caminhar. É fácil? Não é fácil. Não existe almoço grátis. Nada na vida vai ser fácil. Quem disser é mentira. Chegar aqui falando assim, Diana, tu tá rica? Não estou. Estou rica hoje de tanto conhecimento, de tanto amor que eu estou sentindo aqui hoje. Nesse pouco tempo que a gente está. Mas eu acredito que é uma construção. Porque quando eu iniciei esse sonho, eu não iniciei pensando no bônus. Eu ainda estou no ônus. E eu sei que o bônus vai chegar. Então, fica aqui o conselho. Pegue o seu sonho, pegue a sua ideia, transforme em meta, não só em pensamento. Levanta e vai, que o resto vem atrás. Mais alguém? Diana, que inspiradora a sua palestra. Sua fala muito potente e escutando tudo que você estava falando ali antes da palestra, e eu falei isso para você, isso
funciona apesar de todo o trabalho, de toda essa trajetória, mas porque é pura verdade, é a sua verdade. E isso chega na gente, né? Chega no consumidor. Eu acredito muito nisso. Muito, muito obrigada. Sucesso. Muito obrigada a todos, tá? E qualquer coisa, estamos lá na Patu, temos o e-mail. Eu tenho uma regra: respondemos todas as pessoas que nos procuram. Isso é uma regra que eu vou ter quando a Patu tiver com 2 milhões de seguidores. A gente vai responder, tá? E são todos convidados também para conhecer de perto. A loja daqui é de São Paulo. Um abraço, viu, Mel? Obrigada por tudo. Obrigada, Fábio.